O Senhor aos irmãos. Amém. Para mim é um prazer grande de poder ministrar a palavra do Senhor na noite desse dia. Eu quero que tire um pouco desse agudo aí, deixa um pouco mais grave o microfone. Meus queridos, aproveitando a oportunidade que todos estão em pé, vamos fazer a leitura bíblica do Evangelho que Lucas escreveu no capítulo 23, do versículo 39 em diante. Estaremos lendo para a nossa meditação da noite desse dia. Então diz assim: um dos malfeitores, você colocou de volta o agudo demais lá, viu, irmão? Tira esse agudo e deixa mais grave. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salve-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que hoje estará comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escureceu o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Meus queridos irmãos, a gente observa aqui nesta leitura tão assim palpitante nos dias que estamos vivendo. Aqui fala sobre, para nós relembrar de um acontecido que aconteceu lá mais de 2000 anos para trás, fora dos portais de Jerusalém, um dia solene, quando foi levantado 3 cruzes. E essas 3 cruzes nos traz ainda hoje, em pleno século 23, grandes mensagens que comovem os nossos corações. Se eu fosse dar aqui um tema para esta mensagem, seria a mensagem das 3 cruzes. A cruz da incredulidade, a cruz do arrependimento e a cruz do amor. Então tem 3 cruzes. Nós vemos, queridos, que a salvação da nossa alma, ela se originou através do momento de Jesus se entregar de uma forma voluntária para ser morto em uma cruz. Na realidade, nenhum de nós era merecedor
da vida eterna com Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para enfrentar esse sacrifício por mim e por você. E foi ali que nasceu a igreja do Senhor. Eu acho interessante que no capítulo 19 do Evangelho que João escreveu, versículo 34, nos mostra que quando Jesus estava pendurado na cruz, diz que um soldado veio ali e furou o seu lado com a lança, e diz que saiu ali sangue e água. Eu entendo, queridos irmãos, que ali foi a prova do momento que a igreja nasceu, porque não existe um parto sem sangue e sem água. É óbvio que furar, sair sangue é normal, mas sair água, aí já muda as coisas. Então foi ali naquele momento que a igreja nasceu. Hoje nós tivemos um culto na parte da manhã, um culto de Santa Ceia, que a gente relembra o momento do sacrifício de Cristo Jesus. E hoje, nesse culto evangelístico, nós temos também que relembrar que aconteceu desta igreja estar por aqui, porque Jesus se ofereceu de uma forma voluntária para ser morto em nosso lugar. E foi ali que nasceu a igreja do Senhor. Eu parece que vejo, quando o Senhor Jesus foi carregando aquela cruz pesada para fora dos portais de Jerusalém, para se oferecer num sacrifício em meu favor, sendo que eu não era digno, eu não era merecedor de tal coisa, mas Ele tomou essa iniciativa por mim, carregou a cruz, foi açoitado, foi esbofeteado, mas carregou a cruz. E logo após, ali no monte chamado Caveira, Ele foi erguido entre dois malfeitores. Meus queridos, eu sempre digo comigo mesmo que a coisa mais triste que tem, uma pessoa que não crê, uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa incrédula. Vocês sabem que a palavra do Senhor diz em Ezequiel 33, versículo 10, se não me foge da mente, que nem Deus tem prazer na morte do ímpio, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele aconselha que o ímpio se converta dos seus maus caminhos, para que ele viva. Então sempre Deus
abre uma oportunidade para o pecador tomar uma iniciativa de se arrepender dos seus pecados, das suas misérias, porque o caminho dele diante dos olhos de Deus é tenebroso. Então por isso Deus não se alegra da morte do ímpio. E a gente observa que do lado esquerdo de Jesus tinha um ímpio, tinha um malfeitor, um ladrão, que estava ali passando por uma situação precária, uma situação que não tinha como se sair. Mas ele disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, salve a ti e a nós. Ele foi sagaz, ele não foi feliz com esta palavra. Meus queridos, a pessoa quando não acredita em Deus, quando ele não sabe o que é fé, é uma coisa tenebrosa. Ele perde oportunidade. Vocês já pararam para pensar? A salvação estava do lado, próxima dele, mas a incredulidade fez com que ele não alcançasse esse direito. É coisa terrível, irmãos. Uma certa feita, uma senhora me convidou para mim orar pelo irmão dela que estava canceroso, estado terminal, estava bem debilitado esse homem, no hospital do câncer. E ela disse que tinha prazer que eu fosse orar pelo irmão dela, que era para mim ir lá, e ela me aguardava. E eu fui, atendi a solicitação, o convite dela. Chegando lá, aquele homem deitado naquela cama, em situação difícil, ela ficou feliz de eu poder atender o seu pedido. Eu com a Bíblia na mão e tal. Aí eu disse a ele: olha, meu companheiro, eu vim aqui orar por você, a pedido da tua irmã. Ele olhou para mim e disse: olha, se eu quiser orar, ore, mas eu não estou interessado na oração do Senhor, porque eu já tenho a minha religião. Veja bem, irmãos, eu já tenho a minha religião. Então esse camarada estava escondido atrás de um conceito religioso e achava no seu entendimento que a religião ia justificar ele, quem sabe, diante de Deus. Agora, se essa religião fosse baseada com a palavra do Senhor, é óbvio que ele ia dizer: não, pastor, ore por mim, bote esse nome chamado Jesus, pois ele tem poder. Eu creio. Essa é a religião justificada diante dos olhos de Deus, quando cremos na palavra do Senhor. Não é uma coisa vazia, sem base, sem estrutura, sem fundamento. E hoje tem muita gente que é assim: bate no peito, eu tenho religião, eu sou religioso. Esse mundo está minado de religião. Se nós assembleanos que pertencemos a essa Assembleia de Deus chamada Assembleia de Deus, que é uma religião também, basear nela, estamos perdidos. Porque o Salvador se chama Jesus. Nós estamos focados na cruz do meio.
Então, queridos irmãos, não adianta muitas das vezes a pessoa bater no peito e dizer que tem fé e não crer na palavra do Senhor, porque nós somos justificados pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que nos dá sabedoria para saber se conduzir na presença de Deus. Não é um credo religioso. Aí eu fiquei assim um tanto constrangido, porque eu tenho um sistema comigo que eu não costumo dar água para quem não quer tomar. Também não gosto de fazer a pessoa comer na marra, uma comida que ele não quer comer. Eu não gosto, porque o meu Jesus, ele tem valor. Ele morreu no Calvário e todo mundo tem que sensibilizar, entender na íntegra que Ele é o único que é o caminho que conduz nós para o Senhor Deus eterno. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se nós, Igreja do Senhor, estamos aqui hoje, é porque Ele ofereceu-se em sacrifício por nós. Aleluia. Tem muita gente que costuma dizer: eu amo meu Jesus, eu amo meu Jesus, eu gosto de ouvir essa palavra, eu amo meu Jesus. Mas São João, lá em Epístola de São João 4,19, diz que nós amamos Ele, sabe por quê? Porque Ele amou nós primeiro. Aleluia. Ele nos amou primeiro. Antes de nós se formarem no ventre da nossa mãe, Ele já nos amava. Ele já se ofereceu por mim, por você. Ele se entregou por nós. Então Ele nos amava e nos ama. Então, meus queridos, esse Jesus é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele é magnífico, e Ele está aqui para abençoar esta vida. Aleluia. Esse malfeitor perdeu a oportunidade. E esse camarada que eu fui orar por ele me deixou constrangido. Aí eu fiquei sem saber o que fazer, porque ele disse que não estava interessado na oração. Agora eu vou orar para quê? É uma coisa que é alheia à minha vontade. Eu já caí em muitas dessas aí, sabe? Não sei se é porque eu não gosto. Eu, quando vejo um crente forçando a querer dar de comer uma pessoa que não quer comer, que queria oferecer Jesus na mara, eu fico até indignado. Deixa aí! Ele não quer! Porque a pessoa tem que aceitar de forma voluntária, tem que reconhecer que ele é pecador e que ele depende da salvação e que só Jesus salva. Jesus sofreu tanto e disse que quando ele ia indo com a cruz nas costas, disse que as mulheres ali dentro de Jerusalém batiam no peito e choravam, se lastimavam. E ele disse: não chorem por mim, chorai por vós mesmos e pelos vossos filhos, porque vai chegar dias que muitas vão dizer: bem-aventuradas as esteris, as estéreis, as que não amamentam, e logo em seguida vão até gritar: monte caia sobre nós, alteiro caia sobre nós. Sabe por quê? Porque rejeitaram o sacrifício de Jesus naquele dia. E diz que depois, não demorando acho que nem 70 anos, uma coisa assim, Jerusalém foi cercada pelo general Tito e foi destruída totalmente. E ali cumpriu esse sofrimento, esse sufoco. Irmãos, rejeitar a Cristo é se jogar de ponta cabeça num abismo. Essa é a realidade. É abraçar a morte. Aí a senhora disse: não, pastor João, olha assim mesmo. Meu Jesus, eu tive que orar. Claro que Jesus não orou. E
E aqui esse camarada foi sagaz, interesseiro, ver se escapar, mas aquilo ali foi até para zombar, para criticar, porque ele estava vendo muito zombar de Jesus, ali, ao pé da cruz. Então ele entrou na dele também. É complicado as coisas, o incrédulo é complicado. E às vezes apoia em coisa que não tem fundamento. Agora o que estava à direita, ele tomou decisões. Aleluia. Ele fez uma coisa tão bonita. Primeiro, ele repreendeu esse seu colega que estava ao seu lado ali e disse: você não temes a Deus, estando na mesma situação? Nós estamos pagando aquilo que nós merecemos, mas esse justo nada fez. Então ele reconheceu que ele era um pecador, entendeu na íntegra que Jesus não tinha feito nada para pagar por aquele sacrifício. Irmãos, vale a pena a gente acreditar no poder da palavra de Deus. Esse malfeitor, eu até anotei aqui, esse malfeitor, primeiro ponto, ele repreendeu o seu colega que estava à esquerda. Você não teme a Deus, estando na mesma situação? Depois, ele reconheceu os seus pecados. E depois, ele creu em Jesus. Ele acreditou que ali estava a saída para ele escapar da condenação eterna. Então ele clamou a Jesus em voz alta: Pai, Senhor, lembre-se de mim quando subires ao teu reino. E a resposta foi de imediato. Jesus disse a ele: hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele recebeu a salvação. Por isso que em Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida está no poder da língua. Deus fala claramente: a morte e a vida está no poder da língua. Provérbios 18, 25. O homem, para perder a salvação, basta ele se omitir de falar alguma coisa para Jesus. Basta ele fechar o bico, não querer falar nada, não confessar as suas misérias. Ele já está perdido. Porque só o fator de ele viver a vida toda atrapalhada aí fora, então ele já está perdido. Agora, para ele ser resgatado dessa perdição, ele precisa confessar, ele precisa falar com Jesus, ele precisa se expor. E através dessa língua ele confessa os seus fracassos, e Deus vai sensibilizar, vai acudir ele da perdição eterna, aonde ele vai cair no abismo eterno. Porque o inferno, a Bíblia diz que é para baixo. O inferno diz que é para baixo. Está escrito lá em Provérbios 15, 24. Diz que o caminho do entendido, do inteligente, não do povo alegre, não do religioso, otário, aquele que se baseia na palavra,
Diz que o caminho do entendido, o que entende, o que sabe, o que compreende as coisas de Deus, o que procura então a compreender. Diz que o caminho é para cima, para desviar do inferno que está para baixo. Então, todo o crente salvo, regenerado pelo sangue de Cristo, ele tem certeza que o caminho dele é para cima. O caminho dele é para cima. Tem gente que já tem por tendência de andar para baixo. Tem gente que vive sempre para baixo em todos os aspectos. Por quê? Porque não conhece a Deus e nem quer conhecer. Pode ver, às vezes tem algum crente aí desse jeito, baixo, cabisbaixo, nada presta, nada está bom, anda sempre sisudo. Tem gente assim, sofrendo. Cuidado, o caminho de Deus tem que ser para cima, não é para baixo não. Você tem que sentir o gozo do Espírito de Deus na vida, porque se você não tem o Espírito de Deus, você é vazio, você não é nada. Você precisa buscar a Deus e se basear pela palavra do Senhor. É isso aí. Tem tanta gente aí atrapalhada. Se fala que Jesus vem, fica até assustadinho. Jesus vem, vai vir. Tem muita gente que não entende as coisas. Quando Jesus fez naquela ceia, ele deu um show de humildade para todos os apóstolos. Diz que depois que cearam, pegou água numa bacia, pegou ali, surgiu com uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Estavam todos surpreendidos. E quando chegou no Pedro, o Pedro disse: não, Senhor, meus pés o Senhor não vai lavar. Aí Jesus disse: olha, pensando em lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí complicou tudo, hein? Não ter parte com Jesus, aí fica complicado. Aí seria tudo em vão o tempo que ele seguiu Jesus. Aí ele: não, então lava a cabeça, os braços. Irmãos, tem gente que erra por não saber. Até Jesus disse: Pedro, você não sabe agora, mas vai saber depois do resultado disso tudo. Então nós precisamos ter humildade de aceitar a palavra de Deus, saber amar nossos irmãos, compreender eles, andar na direção de Deus, porque é assim que Deus quer. E sendo assim, nós vamos ter lá na frente o resultado. Tem muita gente hoje que estão atrapalhados, mas que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus venha nos segurar nas suas potentes mãos, e que cada um de nós aqui, entre essas quatro paredes, venha pedir para que Deus venha abrir cada dia mais o nosso entendimento, e que nós venhamos com humildade buscar essa graça inefável, porque é através dela que nós vamos subir. Aleluia. E a igreja do Senhor, ela espera aquele dia. Então vale a pena nós ficar na presença de Deus e se basear na palavra do Senhor, porque essa cruz do meio é que nós temos que estar focado nela. Esse que estava à direita de Jesus, ele teve humildade, mesmo na hora, na situação tão precária, que estava entendendo que muitas pessoas até nem acreditam, mas ele foi salvo. Por que ele foi salvo? Porque ele utilizou a língua para pedir misericórdia a Deus. Agora o bobão que estava à esquerda perdeu o direito da salvação, foi para o abismo eterno. E não adianta, ninguém é salvo se não for através de Jesus. Ninguém. Jesus é que nos leva a Deus. Foi Ele que foi sacrificado. Deu a graça, Deus abençoe. Vou devolver